Subsecção 1. O que é a economia circular? Unidade 2. Co-benefícios da economia circular para as cidades. Durante esta unidade, adquiriremos uma visão geral dos co-benefícios que a economia circular oferece às cidades. Compreendemos como a economia circular pode contribuir para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, e aprenderemos como aplicar os princípios da economia circular a cenários de desenvolvimento urbano sustentável. O desenvolvimento circular oferece vários co-benefícios em 5 áreas principais. Primeiro, clima. Os planos climáticos locais precisam abordar as emissões baseadas no consumo para atingir as metas do Acordo de Paris e a neutralidade climática. O desenvolvimento circular oferece caminhos concretos para lidar com essas emissões de maneira sistêmica. Segundo, transição justa. O desenvolvimento circular pode oferecer co-benefícios sociais, como apoiar o acesso equitativo a bens e serviços e criar oportunidades locais de emprego, essenciais para a recuperação da Covid-19. Em terceiro lugar, biodiversidade. Embora o foco principal seja frequentemente o gerenciamento holístico de recursos, o desenvolvimento circular também trata da regeneração de ecossistemas. Isso pode ser alcançado favorecendo o uso de recursos renováveis, bem como minimizando a poluição e o uso de recursos. Quarto, resiliência. Após a pandemia de Covid-19, as cidades perceberam a importância da segurança de recursos, sistemas de produção locais autossuficientes e a capacidade de se recuperar de choques no sistema. Todas essas características são promovidas pela economia circular. Quinto, crescimento econômico. Um sistema circular de circuito fechado pode ajudar as cidades a criar novos empregos e fluxos de receita. Por sua vez, isso ajuda a promover o crescimento econômico sustentável nas cidades, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Juntamente com esses 5 co-benefícios, pesquisadores, especialistas e profissionais estão atualmente promovendo a literatura de economia circular com outras áreas e exemplos em que uma abordagem circular pode ter impactos positivos. Por exemplo, a saúde humana geralmente se beneficia de estratégias circulares, pois muitas vezes reduzem os riscos à saúde, como poluição e contaminação de resíduos nas cidades. Analisaremos agora cada um desses co-benefícios com mais detalhes nos slides a seguir. A economia circular oferece uma estrutura orientada à implementação para mitigar as mudanças climáticas por meio de 3 caminhos principais. O caminho 1. Fecha os ciclos de recursos nas cadeias de valor, inclui a recirculação de materiais, a incorporação de eficiência e circularidade no design de produtos e infraestrutura e a geração de modelos de negócios que compartilham ou multiplicam recursos. Assim, demonstra-se como a economia circular reduz novas necessidades de produção, demandas de energia relacionadas e emissões significativas de carbono nas cadeias de valor. O segundo caminho identifica novas fontes de energia limpa. A mitigação e adaptação climática requerem sistemas de energia de baixo carbono que sejam resilientes o suficiente para enfrentar choques de oferta. Por exemplo, a recuperação de energia a partir de resíduos orgânicos e esgoto é uma maneira econômica de atender às necessidades de energia usando resíduos, como recurso de entrada. O caminho 3 procura proteger os sumidouros de carbono, como oceanos, florestas e solos. A economia circular é uma ferramenta eficaz para protegê-los, bem como suas capacidades de longo prazo de fornecer serviços ecossistêmicos. Por exemplo, as práticas de compostagem permitem que os nutrientes retornem ao solo, ao mesmo tempo em que retém o carbono no solo. Quando implementados em combinação uns com os outros, esses caminhos oferecem múltiplos benefícios. Eles têm um potencial significativo de redução de carbono e ajudam a reduzir as emissões de forma sistêmica. Também geram benefícios econômicos, como a criação de empregos e o aumento da competitividade econômica, e protegem as paisagens que absorvem o carbono e impedem que ele seja lançado na atmosfera. A economia circular reconhece as injustiças fundamentais do modelo atual de extrair, produzir e desperdiçar. Em vez disso, apresenta um sistema econômico orientado para a produção e consumo socialmente equitativos, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de trabalho decente para todos e todas. A economia circular está intrinsecamente ligada ao conceito de transição justa. Uma transição circular deve garantir que ninguém seja deixado para trás e que todos se beneficiem da transição. Quanto mais as pessoas se sentirem parte de uma comunidade e de um movimento, mais elas se envolverão. Esse engajamento pode ser alcançado por meio de 3 dimensões simples. A dimensão do acesso enfatiza a garantia de acesso equitativo a serviços e produtos essenciais.
Dependendo de fatores como idade, vizinhança, renda, grupos sociais e idioma, o acesso que os cidadãos têm aos serviços públicos, infraestrutura ou empregos pode ser diferente. Para garantir que nenhum residente ou grupo seja deixado para trás, as cidades podem fortalecer o acesso inclusivo a serviços e produtos essenciais, considerando sua acessibilidade, necessidades de diferentes grupos e as atuais barreiras de acesso. A dimensão da participação enfatiza tanto o envolvimento geral dos residentes em uma transição circular quanto a inclusão explícita de vozes marginalizadas. Quanto mais programas forem elaborados em conjunto com os residentes, maior a probabilidade de atenderem às necessidades locais, serem aceitos pelas comunidades e gerarem impactos de longo prazo. Exemplos disso são a divulgação ativa e os engajamentos liderados por cidadãos que convidam à cocriação. Os atuais sistemas de educação e emprego ainda perpetuam as desigualdades sociais, muitas vezes predefinindo questões de acesso e participação. A terceira dimensão se concentra na oportunidade e na oferta de perspectivas justas para todos. Os governos locais têm muitas vantagens aqui. Por exemplo, eles podem facilitar o acesso igualitário à educação de qualidade. Eles podem financiar e apoiar programas que aumentam as perspectivas e oportunidades de carreira, e podem aumentar a diversidade de funcionários em instituições públicas. Em geral, a economia circular beneficia uma transição justa ao tornar o acesso a serviços, infraestrutura e empregos mais inclusivos, fortalecendo o engajamento e a identificação do cidadão com a cidade, aumentando a aceitação pública e propriedade das ações, e diminuindo a escassez do mercado de trabalho devido a melhores conexões entre o talento disponível e as necessidades do empregador. As áreas urbanas não afetam apenas a biodiversidade perto de casa. Eles também têm efeitos regionais e globais devido à demanda por recursos, emissão de poluentes e produção de resíduos. Cerca de 75% do consumo mundial de recursos naturais ocorre nas cidades. Lá, espera-se que quase 90 bilhões de toneladas de materiais sejam consumidos até 2050. As áreas urbanas também geram metade dos resíduos globais, com os níveis de resíduos municipais devendo dobrar até 2050. Incentivar os princípios da economia circular, como os discutidos na unidade anterior, promove um uso mais consciente dos recursos limitados da Terra, ao mesmo tempo em que estimula a apreciação de onde eles vêm e para onde vão. O desenvolvimento circular aborda as ameaças diretas e indiretas aos ecossistemas e aumenta a biodiversidade por meio desses três princípios principais. Natureza regenerada. As cidades devem priorizar recursos regenerativos e economias não extrativistas que restauram e protegem ativamente os ecossistemas circúleos materiais existentes. A demanda por recursos primários pode ser reduzida usando produtos e materiais já existentes pelo maior tempo possível e pelo maior valor possível. Elimine o desperdício e a poluição. Isso pode ser alcançado melhorando o design dos produtos e garantindo que os fluxos de resíduos sejam revalorizados com segurança. Em geral, a biodiversidade se beneficia da capacidade da economia circular de reduzir as demandas humanas por terras e recursos e reduzir os níveis de poluição. Manter os materiais em uso por mais tempo significa que uma quantidade muito menor de substâncias perigosas será produzida durante a fabricação de novos produtos. Outros benefícios incluem menos introduções de espécies exóticas invasoras a um ecossistema, uma vez que muitas vezes ocorrem durante o transporte e eliminação de resíduos, bem como menores emissões de gases de efeito estufa devido ao uso de materiais a longo prazo pela economia circular. A economia circular pode desempenhar um papel importante na construção de resiliência contra futuras crises. Isso pode significar resiliência para lidar com pandemias de saúde como a Covid-19 ou riscos induzidos pelo clima, como inundações e escassez de água. Como mencionado anteriormente, a importância de construir cidades resilientes cresceu na era pós-Covid. Uma cidade resiliente avaliará, planejará e responderá a choques e tensões de forma a proteger seus habitantes e tecido urbano, manter a continuidade econômica e proteger seus ecossistemas e suas funções. Isso também ajuda a cidade a desenvolver sua resiliência e oferecer benefícios importantes, como segurança de recursos, produção local autossuficiente e participação. Eficiência de recursos. Ao manter os materiais em uso pelo maior tempo possível, menos recursos são necessários em geral. Isso significa que as cidades e seus sistemas são menos propensos à insegurança de recursos, desencadeada por interrupções ou atrasos no fornecimento.
Isso pode ser visto com materiais de construção, onde os projetos sofrem atrasos de um mês devido a interrupções no fornecimento. Produção local autossuficiente. Ao considerar a produção de alimentos, por exemplo, vemos que a maioria das frutas e hortaliças nas cidades são importadas. Com as mudanças climáticas representando uma ameaça crescente para as cadeias alimentares globais, a produção local assume um papel cada vez mais importante contra os choques nas cadeias de abastecimento. Promover cadeias de abastecimento mais curtas também é um objetivo da maioria das estratégias de adaptação climática. Como exemplo, em Chiang Mai, na Tailândia, uma fazenda urbana construída em um antigo aterro sanitário tem ajudado a alimentar os residentes próximos que perderam seus empregos dependentes de turistas no início da pandemia de Covid-19. Participação pública. Mencionamos como a maioria das atividades públicas precisa envolver ativamente os cidadãos para serem bem-sucedidas. Isso também oferece os benefícios indiretos de maior participação pública. Por exemplo, manter os recursos existentes em uso significa que deve haver infraestrutura local, tanto físicos quanto digitais, para apoiar seu processamento e reaproveitamento. A implantação dessa infraestrutura pode estimular diretamente empregos locais, com a participação dos cidadãos como funcionários e funcionárias ou parceiros de negócios. Para uma participação significativa, envolver os cidadãos na fase de planejamento vai um passo além, fortalecendo a aceitação das normas circulares pelas comunidades e, assim, a coesão geral da cidade. Em resumo, ao manter os recursos em uso pelo maior tempo possível, a economia circular pode reduzir a dependência de atores e sistemas externos, o que, por sua vez, fortalece a resiliência urbana. As ações circulares das cidades do norte global são frequentemente representadas como projetos para suas contrapartes do hemisfério sul. No entanto, as cidades do sul global já possuem muitos elementos de circularidade em suas economias informais. A incorporação de atividades existentes na economia formal fornece um ponto de entrada de baixo limiar para as administrações municipais iniciarem sua jornada circular. Por exemplo, muitas cidades do sul global têm sistemas informais de reciclagem bem estabelecidos. Ao integrar catadores e grupos informais de reciclagem em um plano de transição circular, as cidades incentivam a participação ampla e o crescimento econômico local. O crescimento econômico elevou os padrões de vida em áreas urbanas em todo o mundo. No entanto, isso também significou o aumento do consumo e da geração de resíduos, com uma parcela considerável dos orçamentos municipais sendo gasta na gestão de resíduos. Por meio de seu foco em fechar ciclos de materiais por meio de reutilização e reciclagem, a economia circular desvincula o crescimento econômico urbano do consumo, reduzindo a produção geral de resíduos e transformando fluxos de resíduos em fluxos de renda. Os países de baixa e média renda podem se beneficiar especialmente de políticas ambiciosas de recursos. Ações ambiciosas dentro da eficiência de recursos e políticas sustentáveis de consumo-produção poderiam aumentar o crescimento econômico para países de baixa e média renda em 11%. Mencionamos como uma transição verdadeiramente justa deve beneficiar a todos, independentemente de seu status social. Avançar para uma economia circular pode gerar empregos de baixa e alta qualificação. Por um lado, a reciclagem de materiais envolve processos pouco qualificados, intensivos em mão de obra que exigem uma grande força de trabalho, proporcionando empregos acessíveis para os cidadãos. Por outro lado, a concepção de novos produtos e processos que integram materiais reciclados exigem conhecimento técnico e de engenharia, o que resulta em empregos altamente qualificados. Melhorias nas tecnologias de reciclagem de resíduos também significam condições de trabalho melhores e mais seguras para os funcionários do setor, um pré-requisito importante para uma transição justa. A implementação de medidas circulares também pode impulsionar as economias locais indiretamente. Vejamos o exemplo dos resíduos plásticos. O lixo plástico tem um impacto negativo na imagem de uma cidade, fazendo com que ela seja vista como poluída, anti-higiênica e indesejável. Isso pode impactar negativamente o turismo. Os plásticos que chegam aos rios, lagos e oceanos também atrapalham o setor pesqueiro, enquanto a fumaça tóxica liberada pela queima do plástico prejudica a saúde humana. Uma abordagem circular que procura reduzir a poluição plástica, gases tóxicos relacionados e promover a produção e consumo de materiais sustentáveis melhorará sua imagem em geral. Tal abordagem poderia impulsionar essas economias, reduzir os custos de saúde e aumentar a atratividade da cidade como destino turístico.
Outro grande benefício oferecido pela economia circular é a capacidade de incorporar a economia informal à formal. Isso não apenas impulsionaria o crescimento econômico local, mas também poderia melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores informais. As cidades circulares também podem lucrar com a criação de novos setores, à medida que os negócios circulares se enraizam, bem como com fluxos de receita adicionais. Por último, eles podem dissociar de forma sustentável o desenvolvimento econômico e o consumo de recursos. Antes da conclusão da unidade 2, é hora de testar o conhecimento que você adquiriu nas unidades 1 e 2. O exercício ajuda você a refletir sobre os benefícios que o desenvolvimento circular pode trazer para a sua cidade. O exercício está organizado em duas partes. A primeira parte testa seu conhecimento recém-adquirido sobre os benefícios que uma abordagem circular pode oferecer. A segunda parte oferece a oportunidade de aplicar isso à sua cidade e refletir sobre como o desenvolvimento circular pode beneficiar seu contexto específico. Você pode encontrar o link para o exercício abaixo, nas notas desta unidade. Chegamos ao final desta unidade. Vamos recapitular as principais conclusões deste módulo. A economia circular pode trazer co-benefícios para o clima, transição justa, biodiversidade, resiliência urbana e crescimento econômico local. No âmbito do clima, isso acontece por meio do direcionamento das emissões baseadas no consumo. Por meio de uma transição justa, promovendo o acesso equitativo a bens e serviços, ao mesmo tempo em que apoia a biodiversidade, favorecendo os ecossistemas regenerativos. Em termos de resiliência urbana, incentivando a segurança de recursos e sistemas de produção locais autossuficientes. Finalmente, para um crescimento econômico sustentável, através do estímulo às atividades econômicas e à criação de novos postos de trabalho.